Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do LedoCast. Eu não sei se você é novo por aqui, se você é novo, bem-vindo. Se você é reincidente, que bom que você voltou. Não te esquece de te inscrever no canal e também queria te dizer que a gente está em várias plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, enfim, e também pelo YouTube. Eu não sei qual é o canal que você está assistindo, mas seja ele qual for, seja muito bem-vindo. E hoje eu estou com um tema bastante legal. A gente trouxe uma mensagem num dos cultos da igreja, onde nós falamos sobre fechamentos necessários e sobre aqueles encerramentos de ciclo que todos nós vivemos em algum momento, seja em relacionamentos, seja a nível profissional, né? E eu não sei você, mas eu cresci, eu me lembro que a gente se mudou muitas vezes de apartamento, de casa. Eu lembro que a minha mãe falava, olha, essa é a nossa 14ª mudança, né? Desde o nosso casamento. Então, assim, a gente mudou bastante. Então, assim, sempre existem mudanças, inclusive geográficas. Mas eu queria trazer para você hoje, de forma muito prática e muito direta, sobre como transicionar sem machucar. Porque muitas vezes, nesse processo de mudança e de transição, a gente acaba dando alguns passos meio ruins e a gente acaba ferindo pessoas, ferindo relacionamentos. E a verdade é que nós não queremos ser fugitivos, não é verdade? Nós queremos fechar portas e selar momentos e que tudo fique bem. Porque, afinal de contas, o chamamento de Jesus para nós é o ministério da reconciliação. Tá bom? Então, para nós, encerrar relacionamentos, encerrar ciclos é tão importante quanto começá-los. A própria palavra de Deus, lá em Eclesiastes, diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então nós precisamos fechar tão bem do quanto nós iniciamos, tá bom? E os 3 pontos práticos hoje sobre transicionar sem machucar é, em primeiro lugar, boa comunicação. Então, quando você vai encerrar, né, um momento de relacionamento, seja de namoro, de amizade, seja de liderança, né, no ambiente eclesiástico, seja no ambiente profissional, então o primeiro ponto é comunique-se, tá bom? Não fique guardando os seus sentimentos. Muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade em ser vulneráveis, uma dificuldade em expor de fato seus planos, né, em de fato expor seus sentimentos. Então, seja claro com as pessoas envolvidas nesse término, nesse encerramento, né? Não se esqueça de ser uma pessoa também respeitosa, de usar bem as palavras, mas não deixe de ser honesto, não deixe de ser vulnerável, não deixe de falar a verdade, tá bom? Muitas pessoas acabam, às vezes, falando uma coisa num fechamento, mas na realidade é outra. E, por favor, não seja menino ou menina, né, de encerrar relacionamentos, né, por mensagem, por WhatsApp, porque não tem a coragem de olhar no olho para encerrar o relacionamento que lá atrás você fez de tudo para começar, né? Porque muitas vezes quando a gente vai começar um namoro, é flores, é serenata, e toca violão, e os caramba e tal, né? Mas na hora de terminar, aí manda uma mensagem lá, olha, não tá mais dando, o problema não é você, o problema sou eu, aquela velha história. Não seja esse, tá bom? E também, por favor, não use o sumiço, sabe? Aquela pessoa que simplesmente some, né? Ou simplesmente vai se desligando, não dá satisfação para ninguém, não fala que tá desgostoso, não fala que se ofendeu, não fala que se chateou, não fala que não concorda mais com a visão, não fala que não ama mais, não fala nada, vai só se afastando e do nada some. Pum. Né? E aí você procura, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, tá tudo bem. Mas na verdade aconteceu, só que você não quer compartilhar e falar. E eu quero te falar, isso é muito imaturo, isso também é muito cruel com os que ficam, com as pessoas que amam você, ou as pessoas que, né, já fizeram talvez isso com você, que você amava, você sentiu. Então não faça isso, tá bom? Então o primeiro ponto, se você quer transicionar sem machucar, é uma boa comunicação. Verdade, honestidade, respeito. Beleza? Segundo ponto, honra, pessoal. E essa é uma palavra que é muito pouco, ou melhor, tem sido pouco usada na prática nos nossos dias. Então, quando você for transicionar, planeje a sua transição. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que transiciona pela emoção, né? Um fato gerador. Aconteceu alguma coisa, a pessoa se chateia, ou ela tem uma outra oportunidade, parece alguma coisa e ela simplesmente, pum, vamos embora. Fui, tchau e bênção, né? Então não faça isso, né? Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que saem queimando pontes
e desonrando quem deu oportunidade lá atrás. Então não te esquece, às vezes a pessoa vai sair do emprego, ela esquece que quem deu o emprego abriu uma oportunidade numa época que você estava desempregado, que você estava precisando. E aí na hora de ir para um melhor, simplesmente bate a porta na cara, né? Não agradece, não honra, né? Não fecha um ciclo. Então eu tenho aprendido nesses fechamentos de celebrar com as pessoas, né, que de alguma forma estão indo embora, ou estão deixando o ministério, ou estão indo para um lugar, ou se eu estou fechando um ciclo, de eu fazer um jantar e honrar, de eu chamar o meu líder, ou aquela pessoa envolvida ali, a pessoa que, sabe, me acolheu tanto tempo, e honrar aquela pessoa, né, em pagar um café, e dar um presente. Olha, eu estou te dando esse presente para simbolizar o meu coração, a honra que eu tenho sobre sua vida, para que a gente encerre esse ciclo aqui numa paz, numa boa, né? Isso é importante, gente. Tem gente que simplesmente, por uma oportunidade, uma chateação, uma ofensa, bate a porta e vai embora. E às vezes, anos de edificação ficam manchados por minutos de uma emoção barata, né? Que você não soube liderar a sua própria emoção. Então, eu estou sendo aqui muito didático e muito sincero com você. Isso não é de Deus, e sabe, isso não faz parte de um caráter cristão genuíno. Então, o planejamento é importante. Treine a pessoa que vai ficar no seu lugar se você tem uma responsabilidade. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Todas as igrejas que eu passei, as empresas que eu tive, sabe? Até onde eu fui demitido. Teve empresa que eu fui demitido, me deixaram lá 30 dias de aviso prévio. Sabe, eu não fiquei fazendo corpo mole de não treinar. Por quê? Porque eu sempre lembro que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, cara, faça para as pessoas como se estivesse fazendo para Deus. Então, meu trabalho nunca foi para o meu gerente, nunca foi para o dono da empresa. Meu trabalho sempre foi para o Senhor. Então, na hora que eu fui demitido, rejeitado pela empresa, eu ainda assim treinei o cara que ia ficar lá, porque eu estava fazendo para Deus. E Deus veio isso, e Deus me honrou muito depois, tá bom? Então, Deus, ele tá vendo o plano maior. Pare de olhar só o hoje e comece a olhar o plano maior. Então, quando você for fechar um ciclo, feche em honra, tá bom? E assim você não vai machucar quem fica, tá bom? E terceiro ponto, propósito. Tá bom? Então nós falamos de comunicação, nós falamos de honra e agora propósito. Então, não fique preso num lugar por medo. Se Deus falou para você ir, então vá. Não fique com medo. Poxa, mas se eu for vai faltar dinheiro, mas se eu for não vou ter onde ficar, mas se eu for não sei o quê, né? E também não fique por dependência emocional. Às vezes a gente está muito apegado às pessoas, às vezes a gente está muito apegado aos relacionamentos, né? Lembra, Jesus chamou os 12, né? Uma hora falou, olha, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Eu vou ascender para os céus. Vocês vão fazer a obra acontecer. A gente vai ter que ter um fechamento de ciclo aqui. Jesus disse, estou indo embora, mas vou mandar o Espírito Santo, que é o Consolador. Então foi uma transição também ali, né? E a gente precisa aprender a viver isso ministerialmente, né? Também no meio familiar. Pais que têm dificuldade de deixar o filho ir depois que casa. Filhos que têm dificuldade de cortar o cordão umbilical com os pais depois que casa. Né? Por quê? Porque às vezes ainda tem essa dependência emocional, financeira. Então, nós caminhamos por propósito, tá bom? Então, comunicação, honra e propósito. Deus falou, obedece. Às vezes, sair para o próximo passo é justamente o que você precisa para entrar no teu propósito futuro, tá bom? Mas para entrar no futuro, tem que deixar o passado para trás, tá bom? E esses fechamentos com propósito, com honra e com comunicação são muito chave para que você não somente feche os ciclos, mas que você feche os ciclos bem e que você não machuque ninguém e que tudo fique bem na tua vida. Eu espero ter te ajudado. Se você curtiu esse episódio de hoje, não te esquece, comenta aí embaixo. Se você acha que pode ajudar alguém, compartilha nas tuas redes sociais também e que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Semana que vem, episódio fresquinho para você. Valeu!